Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor José Carlos, da disciplina de Matemática, e na aula de hoje nós iremos realizar a resolução da atividade sobre grandezas proporcionais. Certo, turma? Então vamos para a resolução da primeira questão. Em uma escolinha de futebol, Pedro e Lucas treinam cobranças de pênalti. O quadro mostra o resultado obtido por eles após o treino. Então nós temos aí dois jogadores, Pedro e Lucas. Na segunda coluna, nós temos gols marcados. Na terceira coluna, gols perdidos. E na quarta coluna, total de chutes. Então, letra A. Determine a razão entre o número de gols marcados e o total de chutes de cada garoto. Letra B. Qual deles teve o melhor aproveitamento? Então, vamos calcular aqui, gente, a razão. Lembrando que a razão nada mais é do que uma fração. Então, quando você lê o número razão, ou ler a palavra razão, você vai entender como sendo algo escrito na forma de fração. Por exemplo, 1 por 2 é uma razão e é uma fração, tá? Só que na forma de razão nós podemos escrever também neste formato aqui, tá? É muito comum você encontrar tanto dessa forma como desta maneira aqui, certo? Então nós temos, determine a razão entre os gols marcados. Então tá aqui, ó, gols marcados e o total de chutes de cada garoto. Então vamos começar aqui pelo Pedro, né? Pedro. Então a razão será essa. Quantos gols marcados por Pedro? 72. E qual foi a quantidade de chutes? 110. Então nós temos aqui a nossa razão. O que é que nós podemos fazer nessa razão aqui? É simplificar ela, tá? Simplificando ela, nós vamos ter o seguinte. Podemos colocar aqui, como são dois números pares, podemos dividir por 2, né? 72 por 2 é 36. 110 dividido por 2, 55. Certo? Então, nós temos aqui a razão simplificada. Agora, vamos calcular aqui a razão do Lucas, né? Gols marcados por Lucas, 45. Num total de quantos chutes? 80. Então, nós temos aí 45 e 80. Dá para simplificar isso aqui, professor? Sim ou não? Sim ou não? Simplificar por 2 não dá, porque o 45 é ímpar e o 80 é par. Por 3 também não dá, porque apesar do 45 ser divisível por 3, o 80 não é. Mas dá por 5, né, gente? Então é possível simplificar. 45 por 5. 45 por 5 equivale a quanto, gente? A 9. E 80 por 5 equivale a quanto? 80 dividido para 5. Vamos fazer aqui rapidinho. Considerando aqui apenas o 8. Quantas vezes o 8 cabe dentro do 5? Apenas uma vez. E 5 vezes o 1 dá 5. 5 para 8, 3. Então, desce o 0. Nós temos aqui esse 0 desce, né? Aqui. Quantas vezes o 5 cabe dentro do 30? 6 vezes. 6 vezes 5, 30, que deixa resto 0. Então, dá 16. Então, tá aqui, ó. Apagando aqui, né? Para não atrapalhar. Você já viu, você já compreendeu o que é 16. Então, tá aí. 9/16 avos. Ou seja, a cada 16 chutes, ele consegue marcar 9 gols. E a cada 55 chutes, ele consegue marcar 36 gols. Certo, gente? E aí a pergunta agora é a seguinte: qual deles teve o melhor aproveitamento? E aí, gente? Qual desses dois rapazes teve o melhor aproveitamento? E agora, como é que a gente resolve esse probleminha aqui? Qual deles teve o melhor aproveitamento? Para que você consiga resolver de maneira satisfatória, você deve lembrar que toda fração ela é uma divisão. Então, basta que você pegue a razão de cada um desses jogadores, certo? E você calcule a divisão. Aquele que tiver o maior valor significa dizer que teve um melhor aproveitamento. Então, você pode dividir o 16
o 36 por 55 e dividindo 9 por 16. Então, deixa eu aumentar aqui, só aqui o espaço, tá, gente? E provavelmente a gente vai precisar de mais espaço. Deixa eu colocar aqui. Então, aumentei aqui o espaço, vou apagar isso aqui, pronto. Agora vai dar para fazer. Então, vamos lá, gente. Fazendo aqui a divisão. 36 dividido. Então, tá aqui. 36 dividido para 55. Vou fazer uma coisinha mais bonitinha aqui. Então, aqui, 16 dividido para 55. Pela regra, o dividendo ele não pode ser menor do que o divisor. E neste caso aqui, o dividendo 36 ele está sendo menor do que o divisor. Então, o que é que eu vou fazer? Acrescento um zero e o resultado 0 e uma vírgula. Então, quantas vezes o 55 cabe dentro do 360? Então, basta que você resolva a multiplicação, né? 55 vezes 1 é 55. 55 vezes 2 equivale a 110. 55 vezes 3, aí você faz a continha aqui, né? Vou colocar aqui do ladinho, 55 vezes 3. 3 vezes 5, 15, vai 1 é 5, 3 vezes 5, 15, com 16. Então, 165. 55 vezes 4, aí você faz aqui a multiplicação. Vezes 4. 4 vezes 5 dá 20, vai 2 desce 0. 4 vezes 5, 20, com 2, 22. E todos esses valores aqui, eles cabem dentro de 360. Então, você vai fazer, ó, 55 vezes 5. Aí apaga aqui para a gente começar de novo, né? Para poupar o espaço. 55 vezes o 5, nós vamos ter o seguinte. Ó, 5 vezes 5, 25, vai 2 vezes 5. 5 vezes 5, 25, com 2, 27. Então, dá 275. 55 vezes o 6. Agora a gente está se aproximando. Ó. Pagando aqui, fazendo aqui o 55 vezes o número 6, nós vamos ter 6 vezes 5, 30, vai 3 desce 0. 6 vezes 5, 30, com 3, 33. Então, 330. O próximo valor que a gente multiplicar, você vai perceber que já vai passar, né? 55 vezes o 7. Então, quando você for calcular aqui a multiplicação por 7, olha só o que é que acontece. Ó. 55 vezes 7. 7 vezes 5 é 35, vai 3 desce 5. 5 vezes 7 é 35, com 3, 38. Ou seja, 385 já superou 360. Então, a partir desse valor aqui, ó, ele já não cabe. Então, quantas vezes o 55 cabe dentro de 360? 6 vezes, tá? E aí, 6 vezes dá 330 e deixa resto, né? Qual é o resto que sobra aqui? 330 para 360 sobram 30 unidades. E o 30 unidades ele é menor do que o 55. Então, o que é que você vai fazer? Você vai acrescentar novamente um 0. Mas como você já acrescentou a vírgula no resultado, que está aqui, ó, você não precisa mais adicionar nenhum elemento. E a brincadeira agora é essa. Ó. Quantas vezes o 55 cabe dentro do 300? E aí você vai perceber, ó. Desculpe, gente. Então, você vai perceber que o 55 cabe dentro do 300 apenas 5 vezes, tá? Porque não cabem 6 vezes, porque 6 já é 330. Então, cabe apenas 5 vezes. 5 vezes 55 equivale a 275. E deixa resto, gente, de 25 unidades. Não? Então, nós temos aqui, ó, 0,65. Aí, o que é que acontece agora? 25 é menor do que o 55, acrescenta um 0. E aí você vai continuar a resolução. Mas aí, professor, então eu vou continuar até finalizar?
Não necessariamente. Você já sabe aqui que mais ou menos o número vai ser 0,65, tá? E aí você vai continuar, claro. 250. Os 55 cabe dentro de 250 quantas vezes? Aí você vai perceber que é 4 vezes, ó. E 4 vezes os 55 dá 220. 220 para 250, 30 unidades. Aí começa a repetir novamente, ó. 30. Aí acrescenta o zero e aquela conversa toda. Aí o que você vai fazer agora? Você vai dividir a razão do Lucas. Lucas é o mesmo que 9 dividido por 16, tá? Vou botar aqui. Dividido por 16. E aí nós vamos iniciar o nosso cálculo, né? Então, você vai perceber que novamente o dividendo 9 ele é menor do que o 16. Então, o que é que você vai fazer? Você vai acrescentar um zero e o resultado você precisa colocar um zero e uma vírgula. E aí você vai iniciar o mesmo procedimento anterior. Quantas vezes o 16? Quantas vezes o número 16 ele cabe dentro de 90? E para isso você precisa saber a tabuada 16, né? Que é o 16 vezes 1, que dá 16. 16 vezes 2, 32. 16 vezes 3. Aí vamos fazer aqui, né? Para você não ficar boiando, né? Saber como é que saem os valores, a gente vai mostrar aqui, ó. 16 vezes 3, ó. 3 vezes 6, 18. Vai um desce 8. 3 vezes 1, 3 com 4. 48. 16 vezes 4. Vamos agora ver o 16 vezes 4. Dá 64, né, gente? Mas vamos ver aqui, ó. 4 vezes 6, 24. Vai 4, desce. Vai 2, desce 4. 4 vezes 1, 4. Com 2, 6. Ó. 64. 16 vezes 5. Nós vamos encontrar quanto? 80, né, gente? Mas vamos ver aqui como é que é o cálculo. 16 vezes o 5. 5 vezes 6 é 30, vai 3, desce 0. 5 vezes 1, 5, com 3, 80. Tá aqui, ó. 80. 16 vezes 6. 16 vezes 6, ó, gente. Ó, 6 vezes 6, 36. Vai 3, desce 6. 6 vezes 1, 6 com 3, 9. 96, ó. 96 já passou de 90. Ou seja, quantas vezes o 16 cabe dentro de 90? Apenas 5 vezes. Certo? 5 vezes. Que dá 80. De 80 para 90, sobram quantas unidades? 10 unidades. E aí você vai perceber que 10 é menor que 16. Então você acrescenta um zero. Como você já acrescentou o primeiro zero aqui nessa situação, eu não preciso acrescentar outra vírgula, porque a vírgula já foi acrescentada. E aí, quantas vezes o 16 cabe dentro do 100? 6 vezes, né? Que aí dá 96. E 96 para 100 deixa resto 4. E o 4 ele é menor do que o 16. Então eu acrescento um zero e vai continuar a mesma situação. Beleza, gente? Acrescento um zero. 16 cabe dentro do 40 quantas vezes? Ou seja, 2 vezes, né, que dá 38. E assim por diante. Dá 32, na verdade. Deixa resto 8 e assim por diante. E aí você não precisa finalizar. Você só precisa fazer agora as comparações, gente, ó. Nós temos aqui, ó, 654 milésimos até o momento e aqui nós temos 562 milésimos. Quem é aquele que tem o maior aproveitamento se você comparar as duas divisões? É claro que aquele que tem o maior aproveitamento é justamente, gente, ó, Pedro, né, gente? Olha aqui o resultado do Pedro aqui obteve, ó, 0,64. Aproveitamento de 0,654. E o aproveitamento do Lucas, 0,562. Então, esse valor numérico aqui, ó, ele é maior do que esse outro valor numérico. Então, como 0,654 é maior que 0,562, que é uma aproximação que nós fazemos, logo, o melhor aproveitamento
é o de Pedro. Então é uma questão mais demorada, tá, gente? Mas aí nós encontramos o resultado. Vou dar mais um espacinho aqui, tá? Para ficar uma coisa mais organizada. Beleza? Então agora tá ótimo. Então tá aí, gente. O resultado é esse, tá? De quem é o melhor aproveitamento. Então tá aqui. Melhor aproveitamento é o de Pedro. Certo? Então vamos agora para a questão de número 2. Na questão de número 2, nós temos o seguinte. Ó, para percorrer 350 quilômetros, o carro de Marcelo gastou 35 litros de gasolina. Então, para percorrer 350 quilômetros, o carro de Marcelo gastou 35 litros de gasolina. Nessas mesmas condições, Afonso quer saber quantos quilômetros seu carro percorrerá com 70 litros. Então, nós temos aqui duas situações. Nós temos aqui a distância e a quantidade de litros de combustível, tá? Então, a distância está dada em quilômetros e litros de gasolina, né? A capacidade de combustível está dada em litros. Então, com 35 litros, o carro de Marcelo consegue percorrer 350 quilômetros. Aí diz o seguinte, Afonso quer saber com quantos quilômetros seu carro percorrerá com 70 litros. Então, aqui vou chamar de X, né? Então, nós temos essa situação, tá? Nós temos aqui a distância, nós temos aqui a capacidade em litros de combustível. E o que é que nós podemos perceber? Ó? De 35 para 70, aumentou a quantidade de litros. Aumentou quantas vezes? 2 vezes. Logicamente, se aumenta a capacidade de combustível, vai aumentar a distância percorrida. Então, quanto mais combustível eu tenho, mais eu consigo percorrer. Maiores distâncias eu consigo percorrer. Então, se litros aumenta, se a capacidade de litros de combustível aumenta, a distância vai aumentar também, certo? Então, se essa capacidade aumenta, a distância também vai aumentar. E aumenta quantas vezes? 2 vezes. Então, se a capacidade em litros aumentou 2 vezes, de 35 para 70, então a distância também vai ter que aumentar 2 vezes. E 350 multiplicado por 2 equivale a 700. Logicamente que o x equivale a 700 quilômetros, viu? De maneira bem simples, é assim que tu resolve. Beleza, pessoal? Então vamos agora para a resolução da terceira questão. O carro de Júlio consome, em média, 1 litro de gasolina para 9 km. Quantos litros de gasolina ele gastará para fazer uma viagem de 918 km? Então, o carro de Júlio possui uma determinada capacidade, capacidade em litros, né? Capacidade de combustível, e nós temos aqui percorre 9 km. A distância, as mesmas grandezas, né? Distância. As mesmas grandezas da questão anterior. Então, nós temos aqui, para cada 1 litro de combustível, ele vai percorrer 9 km. Beleza? Quantos litros de gasolina? Então, tá aqui, quantos litros de gasolina, que é a capacidade, ele gastará para fazer uma viagem de 918 quilômetros. Então, nós temos aqui as situações que são essas. Nós temos aqui a capacidade. Tanto faz a ordem das grandezas. Na questão anterior, usei distância antes, mas tanto faz. Eu vou apagar, gente, essas unidades aqui só para não atrapalhar, tá? Mas eu já sei que a distância é quilômetro e a capacidade de combustível está em litros. De 9 para 918, aumentou quantas vezes? Professor, eu não consigo resolver agora de cabeça, mas existe uma maneira de você saber quantas vezes foi esse aumento. De quantas vezes foi esse aumento, basta você pegar o 918 e dividir pelo 9, tá? E aí o que vai acontecer é isso, né? Considerando aqui o 9 para 9. Quantas vezes o 9 cabe dentro do 9? Apenas uma vez. Tá aqui,
Aí eu venho, ó, 9 menos 9, deixa resto 0. Como o 0 é menor que o 9, eu vou baixar o número 1. E aí ficou 1. O 1, gente, ele continua sendo menor do que 9, certo? Então, o que é que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que baixar um outro número, porque quando eu baixei o número 1, ele não foi suficiente. Esse dividendo aqui, que passa a ser o número 0,1, ele ainda não é suficiente para resolver a divisão. Por quê? Para prosseguir com a divisão. Porque o dividendo ele tem que ser maior do que o divisor. Eu já baixei o número 1 e ainda não deu para fazer a divisão, porque o 0,1 ainda é menor que 9. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Em sequência, eu estou baixando o segundo valor, que é o 8, que dá 0,18. Como eu baixei dois números simultaneamente, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que compensar colocando um 0. Beleza, gente? Aí agora eu vou continuar a divisão. E a pergunta é a seguinte: quantas vezes o 9 cabe dentro do 18? E cabem duas vezes, né? 2 vezes 9, 18. 18 menos 18 deixa resto 0. Uma coisa que eu quero que vocês não confunda, tá? Por que ficou 102 e não ficou 12? Porque se você multiplicar 12 vezes 9, não vai dar 918. Mas se você multiplica 102 vezes 9, dá 918. Aí na divisão, no algoritmo, acontece essa peculiaridade. Qual é, professor? Como você teve que baixar dois números em sequência, você tem que compensar colocando um 0 no resultado. Então, ó, de 9 para 918 aumentou 102 vezes. É claro que a capacidade ela vai ter que aumentar também 102 vezes. Então, 102 multiplicado a 1 equivale a 102. Então, o x equivale a 102 litros de combustível. Tá? Então, nos leva à alternativa B. Perceberam como é simples resolver esse tipo de problema? Agora você tem que saber dividir, você tem que saber multiplicar, que é o que se espera para um aluno do nono ano. Vamos agora para a resolução da quarta questão. No rótulo de uma garrafa de suco concentrado, há a seguinte informação. Para cada medida de suco concentrado, são necessárias 5 medidas de água. Qual a razão entre a quantidade de suco concentrado e a quantidade de água? Então é simples, né, gente? A razão vai ser essa. Ele está querendo que você calcule a razão entre que valores? Vou escrever aqui para você poder entender o problema. A razão será a quantidade de suco concentrado. Vou colocar aqui, suco concentrado. E a quantidade de água. Vou botar aqui quantidade de água. Beleza? Então, fica simples. E aí a questão já praticamente está respondida. Para cada medida de suco concentrado, são necessárias 5 medidas de água. Então, para cada medida de suco concentrado, 5 medidas de água. Então, tá aí, 1 para 5. Essa é a razão. Beleza? Precisa nem resolver, é só montar a razão. E a letra B? Complete o quadro. Então, tá aqui, 1/5. Já estava respondido, né? Se você observar aqui a tabela da letra B da quarta questão. Então, de 1 para 5. Gente, analisando aqui, de 1 para 5. De 1 para 5, aumentou quantas vezes? Aumentou 5 vezes, porque 5 vezes 1 dá 5. Então, você vai perceber que a proporção entre a primeira linha e a segunda sempre será 5 vezes maior. Então, de 1 para 5 aumentou 5 vezes. Logicamente, que de 2 para o próximo valor aumenta também 5 vezes. Então, 2 vezes 5, 10. Então, 1 para 5, 2 para 10, 3 vezes 5, 3 para 15. E se eu mudar aqui a direção, gente, eu estou vindo de cima para... Eu estou comparando de cima para baixo. É claro que 1 para 5 aumentou, de 2 para 10 aumentou, de 3 para 15 aumentou. Aumentou quantas vezes? 5 vezes. Agora, se o sentido for de baixo para cima,
vai mudar a operação, né? Qual é o inverso da multiplicação? Divisão. De 30 para cima, ele vai diminuir. Vai diminuir quantas vezes? 5 vezes. Ou seja, 30 dividido para 5, 6. Ou seja, de 30 vai para 6 e de 65, aí nós vamos lembrar, ó, 65 dividido para 5, fazendo aqui a divisão rapidamente, ó, 65 dividido para 5, nós vamos ter aqui apenas o 6. Quantas vezes o 5 cabe dentro do 6? Apenas uma vez, que deixa resto 1. E aí a gente vai baixar o número 5 e a pergunta é a seguinte: quantas vezes o 5 cabe dentro do 15? 3 vezes. Dá 15 e deixa resto 0. Então tá aí, ó, 13 o resultado. Então está completa a nossa tabela. Certo, pessoal? Então eu espero vocês para a próxima aula.